Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Bioqualitá trago as atualizações da previsão do tempo para os próximos períodos. O grande destaque desta semana é a influência de uma onda de calor no interior do Brasil. Devido a uma condição de bloqueio atmosférico, os sistemas estão com dificuldade de avançar das áreas mais ao sul da América do Sul para o interior do Brasil, e por isso uma intensa massa de ar seco está ganhando força, está predominando em grande parte do sudeste e do centro-oeste, e as temperaturas têm ficado cada vez mais elevadas, até 5 graus acima do que é normal para a época do ano, nestas áreas aqui em tons de laranja e mais avermelhados, especialmente nas áreas em tons de vermelho do mapa. As temperaturas podem ficar até mais de 5 graus acima do que é normal para a época do ano, e isso deve persistir até o dia 10 de maio, pelo menos. Então, é uma condição que traz um estresse térmico muito grande para lavouras em desenvolvimento, neste momento, principalmente milho segunda safra, e também essa combinação de tempo seco e altas temperaturas faz com que a umidade no solo caia cada vez mais e de uma forma rápida. Aqui neste mapa que representa a água disponível no solo neste final do mês de abril, a gente observa que áreas de Minas Gerais e boa parte do centro-oeste já estão com um declínio mais significativo da umidade no solo. O estado de Mato Grosso ainda tem a influência de instabilidades associadas à umidade que vem da Amazônia, então chuvas ainda acontecem nas áreas mais ao norte do estado, e nestas áreas o solo encontra-se com níveis de umidade um pouco mais elevados, por volta de 70% até acima de 80% nas áreas em tom de azul mais escuro. Mas as áreas mais ao sul de Mato Grosso já estão com déficit de umidade, níveis inferiores até a 30%, 20% nestas áreas em tom de amarelo mais escuro, e em Minas Gerais a situação é mais crítica no norte do estado, onde não vem chovendo já há algumas semanas, e principalmente esse mês de abril vai fechar com níveis de chuva bem abaixo do que é normal em grande parte, não só do interior de Minas Gerais, mas em grande parte do sudeste. Áreas do centro, sul, Triângulo Mineiro e áreas do Cerrado estão com níveis de umidade um pouco mais elevados, por volta de 50%. Mas a tendência é que essa umidade reduza cada vez mais, porque o tempo seco e quente vai persistir ao longo dos próximos períodos. Agora, de 30 de abril a 4 de maio, a chuva vai continuar restrita ao extremo sul do Brasil. Uma frente fria vai ficar praticamente estacionária na região durante esta semana e vai encontrar dificuldade para adentrar pelo interior do Brasil. À medida que esse sistema avança, ele se afasta para o oceano e não consegue organizar instabilidades entre o interior do sudeste e centro-oeste. Então, o ar seco vai continuar se intensificando cada vez mais nos próximos dias. E a temperatura terá uma grande amplitude. Aqui no sudeste, especialmente em Minas Gerais, a temperatura ainda fica um pouco mais baixa ao amanhecer, mas durante a tarde, previsão de muito calor. Aqui sobre Mato Grosso são esperadas temperaturas bastante elevadas, especialmente aqui no sudoeste do estado, as máximas devem ultrapassar 35 graus. Em Minas Gerais, o calor será mais intenso no Triângulo e Noroeste Mineiro, enquanto na zona da mata e no sul do estado, as temperaturas devem ficar por volta até ligeiramente abaixo de 30 graus. De 5 a 9 de abril, a situação não muda muito. A gente observa tempo seco em grande parte das áreas de abrangência Bioqualitá, especialmente de Minas Gerais. No estado de Mato Grosso tem possibilidade ainda de alguma chuva aqui entre o norte e o oeste do estado, mas uma chuva muito esparsa, com baixo acumulado. Nas demais áreas, tempo seco. E temperaturas com grande amplitude. Em Minas Gerais, a gente observa que a mínima até deve diminuir um pouco. Em algumas áreas, deve chegar até abaixo de 15 graus nesta segunda semana de abril. Mas durante as tardes, o calor vai continuar predominando, especialmente em Mato Grosso, são esperadas as temperaturas mais elevadas. No período seguinte, de 10 a 14 de abril, é que se espera uma mudança um pouco mais significativa no tempo. Uma frente fria vai conseguir avançar pela costa do Brasil. Só que esse sistema deve trazer chuvas apenas para a faixa leste do sudeste. Então, alguns episódios podem chegar até a zona da Mata Mineira, até o extremo sul do estado, mas essa chuva não adentra pelo interior do Brasil. Então, sobre a maior parte do estado de Minas Gerais, especialmente no Triângulo Mineiro, no Cerrado, e principalmente também na área central, cobrindo grande parte de Mato Grosso, o tempo pode ficar um pouco mais úmido, com um pouco mais de nebulosidade, mas o tempo vai ficar seco, ainda não tem expectativa de chuva significativa. Esse sistema vai servir para aliviar um pouco o calorão. Tanto as mínimas quanto as máximas devem ter uma ligeira oscilação em meados do mês de abril. Especialmente no sudeste, a temperatura ficará mais baixa. A gente observa aqui em grande parte de Minas Gerais uma oscilação, temperaturas já por volta de 30, até ligeiramente abaixo de 30 graus. Então, é uma condição de tempo abafado, mas não um calor tão intenso como está acontecendo agora no final do mês de abril e deve acontecer ainda pelo menos ao longo dos próximos 10 dias. E no estado de Mato Grosso, o calor deve aliviar em algumas áreas, mas a gente observa ainda temperaturas mais elevadas neste período.
Vamos acompanhar agora a previsão pontual para algumas localidades. Em Campo Novo do Parecis, ainda pode ocorrer alguma pancada de chuva bem isolada até metade desta semana, uma chuva fraca. Então, é aquelas chuvas bastante esparsas agora, ainda em decorrência das instabilidades que vêm da Amazônia. Mas no restante do período, dos próximos 30 dias, previsão de tempo seco e temperaturas com grande amplitude. Na segunda quinzena de maio, é que tem aqui previsão para uma variação mais acentuada da temperatura na região. Em Lucas do Rio Verde, uma condição similar, tem probabilidade de ocorrência ainda de alguma chuva muito fraca e isolada nessa semana, até meados dessa semana, mas depois disso, tempo seco, altas temperaturas máximas de até 36 graus aqui na primeira semana do mês de maio. Depois disso, tempo bastante seco na maior parte do mês e uma ligeira oscilação de temperaturas aqui no final do mês de maio. Então, a tendência é que com esse tempo seco, temperaturas predominantemente altas, a umidade no solo vai cair rapidamente aí ao longo dos próximos dias. Então, Mato Grosso, que vinha com uma condição um pouco mais regular de chuva, umidade no solo ainda elevada para as lavouras de milho segunda safra, no mês de maio a situação deve se agravar um pouco aí, deve faltar umidade e não tem, por enquanto, indicativo de uma chuva significativa aí para a manutenção dessa umidade. Em Paracatu, Minas Gerais, uma condição de tempo seco prevista aí para os próximos 30 dias. Essa é uma região que já vinha com o tempo mais seco e a tendência é de persistência do tempo seco e altas temperaturas máximas de até 34 graus aí na primeira quinzena do mês de maio. Essa é a tendência para os próximos dias. Vamos continuar monitorando e atualizando ao longo dos próximos boletins. Até mais!